Pessoal, bom dia. Então, aqui eu vou explicar o que é o primeiro desafio da situação de aprendizagem 1, certo? A nossa situação de aprendizagem 1, aonde a gente tem lá um painel de comando para a célula de pintura de chapa elétrica e aonde o desafio 1 é instalando a infraestrutura do painel, correto? Beleza? Então, vamos lá. Leia atentamente a descrição do layout da placa de montagem do painel, que é um arquivo em anexo que está aí, certo? Logo abaixo aí está o arquivo em anexo e depois siga para o correto preenchimento dos formulários. Então, a primeira parte aqui, vocês vão especificar para a montagem do painel quais são os EPIs necessários, certo? Então, vocês vão colocar lá. Colocar que tipo de EPI? Óculos de proteção. Pode vir aqui, óculos de proteção, certo? E vai colocar todos os EPIs que vocês julgarem necessários aqui para a montagem desse painel, correto? Então, pensem nos EPIs e vamos lá. Próxima parte é a relação de ferramentas. Então, você vai colocar aqui a quantidade e as ferramentas que você julgar necessário para a montagem do painel. Então, um alicate universal, por exemplo, um alicate crimpador e assim por diante. Então, ferramentas aqui já é uma listinha um pouco mais extensa, porque a gente vai montar um painel que é este painel aqui, ó. Esse painel aqui, correto? Então, esse painel aqui, o que eu precisaria para estar montando esse painel? Então, você vai usar furadeira, por exemplo, serra-copo, rebitadeira, para colocar, para fixar os trilhos e as canaletas, e assim por diante, correto? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos ver qual que é a próxima lista a ser preenchida. Então, aqui foi a do painel, das ferramentas, né? E agora, a da quantidade de canaletas. Então, aqui, você vai colocar a quantidade de canaletas, relação de material de canaleta aqui, certo? Você pode dar uma medida geral aqui, né? Pode somar todas elas e colocar, ou vir pegando aqui, ó. Aqui tem a medida, né? A medida está dada em milímetros. Você vai colocar lá, por exemplo, duas canaletas de, ó, tá pegando dessa parte, né? A essa parte, então seria duas de 450 milímetros, certo? Porque tem a parte aqui de cima, opa, e aqui a parte de baixo, certo? Então, duas canaletas de 450 milímetros. Aí, beleza, tem a questão de largura delas aqui. Então, aqui vem especificado, medida em milímetros, canaleta de 30 milímetros, certo? Então, são canaletas de 3 centímetros, certo? Desse aqui, ó, se eu pegar dessa distância a essa distância aqui, tipo aqui, ó, essa distância, né, que tá marcando ali, seria 30 milímetros, que é os 30 centímetros. Então, você vai colocar lá, por exemplo, aqui, duas canaletas de 450 milímetros. Só que aqui ele pede em centímetros, né? Que seria o equivalente a 45 centímetros. Beleza. Vai colocar isso aqui. Então, vai colocar as canaletas e assim por diante. Depois vem a relação de material dos trilhos, certo? Onde eu preciso colocar quantos trilhos DIN eu vou precisar. Então, você vai voltar aqui e vai ver. Essa parte amarela aqui seria o trilho, tá bom? Então, aqui eu tenho o trilho. Aqui eu tenho, ó, o trilho está iniciando aqui e finalizando aqui, certo? Bom, o que que você vai fazer? Tem o 450, não é? 450 é minha medida fora a fora aqui, beleza? Eu sei que isso aqui, ó, tem
3 centímetros. Então, tenho 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. Logo, o meu trilho é a diferença. Então, vou pegar 450 menos 3 centímetros, menos os outros 3 centímetros, e aí eu vou ter a quantidade de trilho para esse primeiro trilho aqui, né? Então, aí eu preciso de um segundo trilho e depois mais de um outro trilho onde está colocada a régua de Born aqui, certo? Tem uma régua de Born, apesar de não estar representada essa parte amarelinha, mas ela é fixada em um trilho também. Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui no trilho, por exemplo, você vai colocar lá, ó, 450 menos 30 menos 30, certo? E aí seria o valor daquele trilho lá, né? Que daria menos 30, 420, menos 30, 390, né? Se estiver correto. Então, 390 teria 39 centímetros aquele trilho, certo? E assim por diante. Essa é a primeira atividade aí do desafio 1 da SAP 01, certo? Beleza? Então, espero que vocês façam aí, que é bem simples, bem rápida de fazer.